Olá, aqui é o canal do Zaraba. Pois bem, vamos falar hoje, abordar o tema aqui dos efeitos nocivos da televisão, da mídia. Da televisão que entra sorrateiramente dentro da sua casa, despejando milhares e milhares de informações e também uma forma de controle e imposição de comportamentos sociais. Novamente aqui eu trago alguns trechos do livro Snapping, de Flo Conway e Jim Silverman, publicado na década de 70 nos Estados Unidos. Aqui os autores dizem: pode ser que de maneira sutil essas tensões técnicas que moldam nossas vidas modernas tenham iniciado todos na curva da catástrofe, inclinada das doenças de informação e de estalo, ou seja, de rompimento da capacidade cognitiva do sujeito, que já não tem mais condições de pensar por si próprio. Essa teoria da catástrofe é um trabalho feito pelo matemático René Thom, um matemático francês. Então diz aqui, continua o autor, nossas capacidades individuais de pensamento e sentimento já podem ter sido prejudicadas. Muitas pessoas, na pressa das atividades diárias, parecem ter abandonado a sua capacidade de formar um ponto de vista original, prestando pouco mais do que uma consideração aos problemas e eventos reais que influenciam suas vidas. A maioria de suas opiniões sobre eventos mundiais é moldado pela mídia de massa. Suas atitudes em relação a questões urgentes da política ou da economia são determinadas menos pela razão do que pela persuasão. Nossas atitudes populares atuais em relação à crise energética, questões ambientais e agora esse coronavírus, por exemplo, refletem a possibilidade de estarem colidindo coletivamente. As pessoas estão nessa situação, pois apesar das estatísticas sinistras e das previsões terríveis, muitos agora parecem incapazes de pensar e planejar a longo prazo. A virada popular nos anos 70 em direção a cultos e terapias autoritárias que oferecem respostas fáceis parece confirmar que centenas de milhares de americanos não podem mais raciocinar com a cumplicidade de seus problemas pessoais. Eles são incapazes de reconhecer a felicidade que já podem ter encontrado e se sentem compelidos a comprar orientação emocional de todos os tipos de fornecedores espirituais e psicológicos. Veja bem, se nos Estados Unidos era assim, imagine aqui no Brasil, quando temos apenas uma televisão, uma rede que despeja nos lares brasileiros desinformação, além de comportamentos bizarros através de novelas e tudo mais. Veja agora, por exemplo, no Twitter, as trends, os tops do Twitter são relativos ao esse tal de BBB, um programa idiota, de idiotização das pessoas. E as pessoas ficam presas assistindo, na verdade, uma casa onde só tem o quê? Fofoca e sexo, bebida, comida. De certa forma, isso acaba induzindo as pessoas a comportamentos idênticos. Continua o autor. Por último, não menos importante, a televisão, a convergência onipotente de nossa experiência americana e hábitos de comunicação diários que pode ser o principal contribuinte de nossa cultura para o rompimento na vida cotidiana. A ferramenta mais eficiente, eficaz e sutil de comunicação e persuasão de massa, a televisão alterou drasticamente a vida americana em menos de 3 décadas. Ela reformulou os hábitos alimentares, hábitos de sono e os relacionamentos familiares e sociais. Tornou-se o fornecedor predominante de notícia, a força modeladora da opinião pública
e a principal fonte de imagens, sonhos, esperanças, diversões e desejo coletivo. Tão importante quanto o conteúdo das informações divulgadas pela televisão e suas amplas repercussões sociais é a maneira pela qual ela afeta a personalidade, não apenas as ações e o comportamento de um indivíduo, mas a maneira como ele ou ela percebe o mundo. Como qualquer experiência intensa ou prolongada, a experiência eletrônica da televisão realmente tem o poder de moldar e alterar a consciência humana. Como a meditação transcendental, a TV acalma a mente através da repetição, não na forma de sons sem sentido, mas no ataque maior de imagens momentâneas à visão, o sentido dominante no sistema nervoso. Mas no ataque maior de imagens momentâneas à visão, o sentido dominante no sistema nervoso, repito. Assim como o processo de auditoria da meditação transcendental e da cientologia, cientologia é uma seita fundada nos Estados Unidos, que usa também técnicas de mudanças de personalidade para manter seus adeptos financiando essa tal de igreja. A televisão também pode ser uma força neutralizante potente do pensamento e do sentimento humano. Sua transmissão incessante de informações treina fisicamente o indivíduo para ouvir e observar sem parar para pensar, para alternar de um conjunto de sons e imagens para o próximo sem parar para refletir ou digerir as informações que foram consumidas. Os anunciantes sabem há muito tempo que essa maneira caleidoscópica de consumo rápido pode tornar os telespectadores mais vulneráveis às suas sugestões. Mas apenas recentemente surgiram efeitos colaterais ainda mais potentes dessa técnica de comunicação. De maneira única, a televisão ensina o indivíduo a experimentar cenas de terror, raiva, choque e tragédia, apenas como entretenimento. Assistir televisão pode ter efeitos físicos profundos no sistema nervoso de uma criança pequena. A cada minuto que a criança passa sentada imóvel diante do tubo, por uma experiência total de inatividade que rivaliza com o sono, como a maior experiência da infância e adolescência, é um tempo que não é gasto trabalhando, lendo, brincando ou se engajando em outras atividades de moldagem. Os primeiros anos. Durante esse período em que se desenvolvem padrões fundamentais do pensamento, sentimento, ação e expressão, a televisão oferece um modo singular de experimentar o mundo e seus efeitos cumulativos podem afetar a organização básica do cérebro. À medida que o sistema nervoso se adapta a grandes doses diárias de experiências recebidas sem iniciativa ou esforço, a criança pode, de fato, tornar-se fisicamente passiva e intelectualmente preguiçosa. Além disso, testes de leitura de jovens telespectadores confirmam que sua imaginação pode ter ficado permanentemente atrofiada. Os educadores relatam que assistir a TV de maneira pesada destrói a capacidade natural das crianças de formar imagens mentais a partir do que leem ou ouvem. Com muita TV, a capacidade básica de imaginação da criança em crescimento, como um músculo não utilizado, nunca atinge um nível adequado para realizar os atos criativos mais elementares. E nos anos 70, são os jovens da América que parecem ter sido os mais profundamente afetados pelas tensões, manobras e técnicas combinadas da vida moderna. Os resultados dos testes de inteligência caíram acentuadamente, enquanto a taxa de suicídios aumentou quase o dobro de uma década para atrás. Os colegiados dessa geração tornaram-se mais uma vez politicamente mudos e estreitamente, intensamente orientados para a carreira. Eles também estão se mostrando perigosamente vulneráveis a sugestões e sedução espiritual. Em alguns anos, eles podem se tornar herdeiros legítimos de um mundo em que as pessoas deixaram de considerar suas vidas e as outras pessoas nelas, deixando de sentir os conflitos de seus valores discrepantes. Um mundo em que as pessoas evitaram
estudiosamente o planejamento a longo prazo e pararam de pensar no futuro, exceto na fantasia e na ficção científica. Este legado que a América parece estar deixando para gerações futuras é uma herança de snapping, ou seja, de rompimento. Não é por acaso que no Brasil, na última década, nós temos assistido a prova inconteste dessa imbecilização promovida pela mídia, principalmente a televisão, e também repetida nas escolas públicas e nas universidades, que o QI dos nossos estudantes está cada vez mais afetado por essa enxurrada de informação e de, na verdade, rompimento da realidade. Eles vivem no mundo da fantasia. Então a prova em conteste é que o Brasil, que os estudantes brasileiros são os piores de todo o mundo em matemática e leitura. Lembrando aqui que o professor Olavo de Carvalho sempre alerta que a principal força que ajuda as pessoas a tomar pé da realidade é enriquecer o seu imaginário através da leitura de romances dos clássicos da literatura. E está provado também que aqueles países onde a educação prima desde cedo os estudantes a leitura dos clássicos, de boa literatura, de literatura de peso, eles estão no topo da capacidade cognitiva, diferente dos brasileiros, dos estudantes brasileiros. Isso, estatísticas, estudos dessa natureza comprovam a eficácia do método. E aqui nós temos um método diferente de emburrecimento que foi implantada pelos partidos de esquerda para a dominação da massa e condução do gado para o abatedouro. Então, o enriquecimento do imaginário, quanto mais lê tais romances, mais permite ao estudante criar condições e respostas para os problemas cotidianos. Então, a telinha da TV, eu também abordei aqui num vídeo passado, um trabalho feito um artigo feito pelo filósofo Roger Scruton, que também aborda essa temática sobre a prisão dessa geração diante da telinha da TV e do smartphone, das redes sociais. Tudo isso, essa profusão de informações que a criança e os jovens e os adultos recebem diariamente, isso causa sérios malefícios à capacidade cognitiva. Algumas vezes resulta em distúrbios mentais sérios, depressão, suicídio, a desconexão do indivíduo da realidade, passando a agir como autônomo, como se fosse, na verdade, um robô humano. Por isso, meus amigos, é importante que você estude e pesquise sobre esse tema para evitar que na sua família, na sua casa, essa porcaria não prevaleça. Jogue a televisão fora. Da televisão, principalmente brasileira, nada se tira de positivo. Ela é um instrumento de dominação da massa, de controle social e de destruição da família tradicional, como vem sendo usado pela TV Globo em sua programação. Essas novelas, como Malhação, dirigida aos jovens, já ensina a libertinagem, a sacanagem
que estão destruindo toda a nossa família. E as próprias novelas também que as crianças acabam assistindo, novelas dirigidas para adultos, onde há toda sacanagem que se possa imaginar. Traição, incesto, pedofilia, homossexualidade e tudo mais. Então, o conjunto de toda essa programação da televisão, longe de ser entretenimento, na verdade é uma ferramenta para acabar com a sua capacidade de pensar por si próprio e tirando de você momentos muito melhores, como de exercícios, de fazer outras atividades que possam exercitar a sua mente e exercitar o seu corpo. Evite, não deixe suas crianças assistir televisão. Até os desenhos animados de hoje, eles trazem mensagens subliminares de identidade de gênero, de homossexualidade e de questões sexuais que podem, mais tarde, influir negativamente na formação da personalidade dessa criança. Então, veja bem que os seus filhos estão assistindo, não permitam. Às vezes, na maioria das vezes, a mãe, para se livrar da criança, para fazer uma tarefa, fazer qualquer coisa, coloca ela diante da televisão, para distraí-la. Aí que está o erro, porque é isso que a televisão quer, distrair as pessoas para evitar que elas pensem por si próprias. Por isso que essa Globo Lixo investiu pesadamente na quarentena para catapultar a sua audiência na telinha. Aí está todo mundo vendo esse grupo tal de BBB, que na verdade é uma orgia em grupo, né? Sexo, droga, falta droga, mas a droga é a própria TV. Mas é sexo, comida, música tóxica e conversa para boi dormir. Assim sendo, termina esse vídeo com essa observação. Não ligue à TV. Pesquise informações de fonte primária. E mantenhamos-nos atentos. E aqui elevo também o meu pensamento, né, para Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu Filho amado, que se sacrificou por nós, para que os pais estejam conscientes dos malefícios dessa ferramenta moderna que são as TVs e a internet. Mantenhamos-nos em oração constante para livrar o nosso país da desgraça que é essa mídia mentirosa, canalha e criminosa, que tem promovido todo tipo de terror e de desinformação no Brasil. Rezemos e que Jesus abençoe você, seu lar, seus amigos, seus colegas de trabalho. Um grande abraço. Comente aí embaixo, deixe o seu comentário. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço.